Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Eu sou a Ingrid Bittencourt e hoje você vai ver nesse episódio muitos assuntos relacionados à gestão de clínicas, a marketing, a empreendedorismo. Vai ser um papo muito rico, eu tenho certeza, então fica aí até o final que tu não vai perder nada. Esse 981cast, então, o nosso podcast, ele está disponível no Spotify, 981cast Negócios em Saúde, estamos no YouTube, @981, e os nossos episódios, eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia. Estamos na nossa segunda temporada e hoje estamos aqui recebendo uma convidada muito especial, ela, que é médica radiologista, doutora Carmela Krebs. Seja muito bem-vinda. E eu vou apresentar ela rapidamente para vocês aqui antes de chamá-la. Ela é uma empreendedora visionária, ela é a mente por trás de uma clínica de diagnóstico por imagem e agora ela está expandindo aí a influência dela também, entrando nesse mundo do ensino. A doutora Carmela, ela é uma pessoa que eu admiro muito e por isso que eu convidei ela aqui hoje para estar conosco. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutora. Muito obrigado, um oi para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo e espero que a conversa agregue muito valor aí ao pessoal que empreende, que é da área da saúde e tenho certeza que vai ser uma conversa proveitosa para todos. Com certeza, vai ser uma conversa muito legal. E para ti, então, que tu tá nos acompanhando, para ti que é profissional da área da saúde, que tem alguma empresa na área da saúde, seja médico, seja dentista, seja psicólogo, não interessa. Se tu gosta desse tema de empreendedorismo, se tu gosta de gestão, experiência do paciente, marketing, esse podcast é para ti. Então hoje a gente vai falar com a doutora Carmela muito sobre esses temas mais variados, a gente vai conhecer um pouquinho da história dela e eu quero, além então dessa apresentação que eu fiz para ti, eu quero que tu te apresente, que tu faça a tua do jeito que tu gosta, do jeito que tu te sente bem, que tu te sente à vontade e sendo a forma mais pura e verdadeira de jeito de Carmela de ser. Bom, vamos lá, eu sou famosa por ser muito sincera. Então, tenho também minhas várias atividades. Eu digo que eu sou médica, eu sou radiologista, eu sou empreendedora, sou CEO do Centro Radiológico Radisson, a nossa empresa de diagnóstico por imagem. Estamos indo para a nossa sucessão, né? Estou sendo a segunda geração do Radisson, né? Foi fundada pelo meu pai, uma empresa já de 37 anos. Então, também tenho ali uma experiência em questão de sucessão, que eu brinco que está sendo um grande sucesso, está sendo uma sucessão, né? A nossa sucessão está sendo literalmente uma sucessão. Além disso, eu já fui atleta de alto rendimento da patinação artística, né? Então, tenho essa veia do esporte, sou maratonista, mas o que eu digo que mais me cansa e me judia, com certeza são os meus dois filhos, né? Sou a mãe do Felipe, de 4 anos, do Henrique, de 2. E esses ali, olha, deixam a maratona no chinelo. Então, é esses aí que cansam aqui o corpinho da mãe, né? Então, eu sou eu sou isso aí, eu tento, né, dar o meu melhor em todas essas facetas da Carmela, em todas essas frentes que eu atuo hoje em dia. É bem uma mulher de multi papéis, né? Nós temos tipo Bombril. Tipo isso, né? A gente tem que estar para todos os lados, né? E executar muito bem esses papéis. Só que a gente tem esse ponto de mulher de muitas vezes se cobrar, né? De não conseguir executar alguns papéis daquela melhor forma e daí vem a culpa e aí o jeito mulher de ser, né? A gente talvez entre nesse assunto. Mas eu quero te conhecer um pouco mais. Eu quero ter essa oportunidade hoje aqui no podcast para isso. Já tinha te falado antes nos bastidores e quero muito isso. Quero entender a tua história, quero entender o porquê que hoje tu tá nesse papel, como que foi para tu chegar hoje nesse lugar que tu está, em que pontos foram mais difíceis, que pontos foram fáceis, do porquê. Eu quero entender um pouco mais, assim, me conta a tua história mesmo, como foi desde o começo para tu estar hoje no teu lugar. Vamos lá. Então, né, a gente sempre quer contar uma história bonita, mas como eu digo, a minha história não tem tanto glamour, né? Porque quem vê assim, a Carmela é médica radiologista e hoje está à frente da empresa que foi fundada pelo pai dela. Então, muita gente pensa que eu fiz medicina para fazer radiologia para assumir o Radisson, né? E, na verdade, foi justamente o contrário. Eu nunca quis fazer medicina. Eu estava contando que eu até fiz vestibular para engenharia civil, passei e não cursei.
Mas então, medicina nunca foi minha primeira escolha, mas, né, eu digo que Deus coloca a gente no lugar certo na hora certa. Então, acho que ele botou a mãozinha lá de cima e disse, vai para a medicina. Fui para a medicina. Minha mãe também é médica, então eu entrei na medicina também, mais querendo ir para a parte de emergência, né? Minha mãe fez medicina geral, trabalhava na UTI durante muitos anos, então a medicina da minha mãe me atraía muito mais do que a radiologia do meu pai. Então, eu nunca pensei em fazer radiologia. E até não queria fazer, achava chato ficar numa sala escura vendo exame, né? Aquilo não era para mim. Mas, né, mais uma vez, fui fazendo a minha faculdade e no final, inclusive, fiz prova para cirurgia, né? Passei para ser cirurgia geral e passei também para radiologia, né? E acabei também optando em continuar, então, na radiologia, abrir mão da cirurgia para ser radiologista. E no momento que eu entrei na radiologia, vinha a próxima pergunta de todo mundo. Tu vai voltar para Santa Cruz, porque eu estudava em Porto Alegre até então. Tu vai voltar para Santa Cruz, vai assumir o Radisson agora que tu tá fazendo radiologia? E eu disse, não, minha vida tá em Porto Alegre, eu gosto daqui, eu sou radiologista e eu não quero o Radisson, né? A empresa do meu pai, não tem nada a ver com isso, né? Mas foi que, em algum certo momento, eu comecei aos poucos a vir para a empresa, né, de participar tanto da parte como médica, né? Comecei a laudar alguns exames. Mesmo morando em Porto Alegre, a gente fazia muito teleradiologia, então eu laudava os exames de lá. Mas aos poucos também comecei a vir para fazer a parte da gestão, né? Também não foi uma coisa que eu quis, né? Eu fui vindo aos poucos e quando eu vi eu estava imersa ali dentro da direção da empresa. E aí, né, por alguns outros fatos, acabei voltando para Santa Cruz, então, de fato, e assumindo a gestão da empresa. Então, né, deu tudo certo, apesar de nada disso ter sido planejado. Mas eu acho que o plano já estava traçado e eu só fui indo para onde as oportunidades foram me levando. Só foi executando. Exato. Tá, e eu quero entender, o porquê que tu não queria fazer medicina? O que tinha, assim, o que tu pensava que era? Tu tinha algum ranço com relação a alguma coisa que tu já vivenciava com teus pais ali, ou era outras coisas, enfim, o que tinha, Eu não sei, eu sempre fui teimosa. E aí, quando a gente é filho de 2 médicos, a gente ouve a vida inteira. Tu vai ser médico nem teu pai, tu vai ser médico nem tua mãe. E eu sempre fui do contra, eu dizia, não, eu vou fazer o que eu quiser. Então, talvez fosse um ranço de criança, de adolescente. Né? Eu sempre gostei muito de números, então quando eu escolhi fazer medicina, eu só pensava, como é que vai ser a minha vida sem matemática? Como é que eu vou passar o resto da minha vida sem fazer conta? Porque eu sempre gostei muito de matemática, de física. E, então, eu abri mão dos números, né? Apesar de que na radiologia a gente acaba também, de vez em quando, medindo algumas coisas, né? Mas acabei indo, então, para medicina. Era uma coisa que já me era familiar, né? Porque justamente eu via muito disso. A minha mãe trazia muito encartes de corpo humano. Então, a vida inteira em casa eu brincava, desenhava, pintava com pedaços de corpo humano, né? De anatomia. Eu gostava muito de anatomia. Então, isso também, quando eu fui para medicina, eu quis fazer cirurgia, talvez porque eu gostasse muito de anatomia. Só que a radiologia é muito anatomia, porque a gente tem que olhar os órgãos e eu trabalho com todas as áreas, né? Então, não é só pulmão, só intestino, eu vejo tudo. Então, eu sei muito de anatomia. E daí, no fim das contas, acabei indo para radiologia também, acho por isso. Então, eu acho que eu gosto muito do corpo humano. Eu acho a anatomia sensacional. E a radiologia tem tudo a ver com isso. A parte da gestão também, né? Eu tive a parte minha vida inteira no esporte. E isso eu levo muito pro Radisson. O que eu aprendi como equipe, como liderar equipe, como trabalhar em equipe, eu aprendi tudo isso no esporte, na patinação, em competições de grupo, como técnica de patinação. Então, também foi uma coisa que, para mim, foi natural, no momento que eu entrei no Radisson para gerir pessoas, né? Me deram uma equipe, né? E isso é bom, vamos lá, vamos fazer essa equipe dançar junto, assim como as minhas meninas da patinação lá dançavam junto na quadra. É muito parecido. Então, por isso, talvez a gestão também não tenha sido um bicho de 7 cabeças para mim, porque eu já tinha, né, muito conhecimento do esporte. Para mim, é praticamente o mesmo raciocínio. Olha só. Tá, a gente vai falar mais sobre essa questão desse esporte, da patinação. Eu quero falar especialmente sobre isso. Mas eu quero que agora tu conte pra mim, assim, tu sempre foi essa mulher determinada, forte, que sabe o que quer, no sentido de... também essa questão dessa tua sinceridade que tu falaste, né, logo no início ali. Tu sempre foi assim ou tu titubeava em alguns momentos? Tu tinha inseguranças? Como foi esse teu caminho, assim? Porque hoje eu te vejo como uma mulher com muita autoconfiança, muito segura de si. Sempre foi assim? Quando eu era pequena, né, nós morávamos mais para fora. Então, na minha turma do colégio, assim, eu era quase um bicho do mato. Né? Então, eu morava mais retirado.
Então, eu sempre fui muito encabulada. E isso foi até ali os meus 14, 15 anos. E aí, quando vem aquela questão de tu começar a debutar e participar do broto da época, né? Então, ali eu comecei a entrar mais na sociedade, né? Aqueles 15 anos, aquele monte de descobertas. Então, ali eu comecei a me encontrar também como uma pessoa mais sociável, né? Aí, tive coragem de pleitear um Grêmio Estudantil no colégio, então fui presidente do Grêmio Estudantil da escola. A liderança já vinha desde lá, então. E a questão também de eu estar sempre exposta, querendo ou não, em campeonatos, a gente entra numa pista de patinação com o ginásio inteiro te olhando, então aquilo ali também te obriga a performar sob pressão, como eu digo, né? Então eu acho que essas coisas, né, a mulher que eu sou hoje não tem, ela veio lá de trás, né, por tudo que eu passei, seja no colégio, seja no esporte, e foi me moldando, né? Então, por isso eu sou muito grata ao esporte. Vocês vão ver que todo assunto que fala eu vou puxar o esporte, porque não tem como separar. Então, eu nunca vi muita diferença na questão assim, de homem e mulher, né? Nunca me senti, isso eu não vou conseguir porque isso é para homem. O que eu quis fazer, eu tentei e fiz, né? Me esforço e faço, né? Então, nunca vi a mulher assim como menos, ou usei isso de alguma forma. Tanto é que quando eu queria fazer cirurgia, era na época uma especialidade que só os homens faziam, as mulheres, inclusive eles tentavam tirar as mulheres, quando a gente queria, a gente tinha que ir muito bem na prova para a gente não ser tirada numa entrevista, por exemplo, né? Então, naquela época, assim, eu sentia que para mim ia ser talvez mais difícil, mas em nenhum momento eu pensei que isso não é para mim, né? Tanto é que eu fui lá, estudei, passei, e depois eu não quis porque eu não quis, e não porque não quiseram, né? Não é porque eu era mulher que eu não ia entrar. Então, acho que a força vem desde pequena, né? Talvez exemplos em casa também, né? Vendo o perfil do meu pai, da minha mãe. Então, eu acho que foi um conjunto, né? É uma construção, né? Sim. Da caminhada, dos aprendizados, da família, da educação, de tudo, né? Acho que sim. E agora que a gente entrou nessa questão mais familiar, né, de ligação com família e tudo mais, teve uma situação que inclusive tu relata, né, tu fala nas suas redes sociais, tu fala bastante sobre isso, que é com relação ao teu pai. O teu pai foi paciente, né? Sim. E tu teve que lidar com tudo isso, né? Tu teve que passar por várias situações. E eu quero saber como foi passar por isso. Que tipo de sentimento isso despertou em ti? Que tipo de coisas? Como foi vivenciar isso? Eu quero entender, assim, de ti, como... Relata pra nós um pouquinho do que tu passou, se tu pode falar pra nós. Meu pai, então, ele teve câncer de cordas vocais, né? Agora vai fazer 10 anos que ele teve o câncer. E nós passamos, então, né? Passamos de médicos a pacientes. E eu a familiar de paciente. Então, a gente passou por toda a jornada do paciente, né? Que vocês tanto falam. E é completamente diferente, né? Tu vê a visão quando tu tá do outro lado, né? Então, a gente passou por cirurgia, passamos por biópsias, por diagnósticos, por exames, diferentes hospitais. E a gente vê, né? A diferença também de atendimento e de instalações e de... Enfim, né? De experiência em cada hospital que a gente passa. A gente vê a angústia, né, daquele familiar, às vezes que, por exemplo, o pai entrava para cirurgia e eu ficava na sala de espera e ninguém me dava nenhum retorno, né? Teve até uma vez que ele entrou para a sala de espera, ele entrou para cirurgia e eu estava esperando e não viam nada, ninguém me dizia nada. Aí quando eu fui perguntar, depois de mais de horas sentada, me disseram assim, não, a cirurgia do teu pai não começou ainda porque está atrasada. Pô, eu já estava lá sofrendo, né? Por uma coisa que não tinha nem 15 mil coisas. Exatamente. Então, às vezes, é comunicação, né? E como a gente precisa dar essa comunicação para o paciente. E tudo isso que a gente vivenciou, né? Estando do outro lado, com certeza hoje eu levo para dentro da nossa empresa, né? Essa questão de tu conseguir agendar o quanto antes. Eu sempre digo, a saúde tem pressa. Quem trabalha com saúde, a gente tem que atender com calma. Mas assim, quando a gente está doente, a gente quer para ontem. A gente não quer muita enrolação, frescura, a gente quer só o diagnóstico e se curar. Então, saúde tem pressão, né? Quem trabalha com saúde vai trabalhar sob pressão, né? E quando a gente está do outro lado, a gente entende, né? Que a gente tem a gente tem que ser ágil com o paciente, a gente tem que atender bem, a gente tem que ser claro, né? Explicar as coisas. Se está demorando para fazer o exame, né? O familiar que não entrou na sala, se aconteceu alguma coisa, não, tá tudo certo, a gente tem que dar esse retorno. Não é só também o paciente, né? Tem uma rede de apoio ali que também, né? Por mais que estão fazendo só exames, né? Estão ali apoiando e também estão angustiados com esse resultado. Então, a gente tem que considerar muito a experiência não do é paciente, simplesmente só o paciente, né? É um grupo ali atrás. Acompanhante, exatamente.
Mas então foi isso, e até a doença do pai, como interferiu na questão vocal dele, né? Hoje ele usa traqueostomia e não consegue mais falar. Então também foi um momento em que eu me senti assim, não, está na hora de eu assumir de vez, né, de eu ser a voz do Hadson. Então nesse momento, com a doença dele, foi justamente o momento que eu voltei para Santa Cruz, que aí sim eu passei a ser a voz do Hadson, não digo a cara, porque ele continua do meu lado e nós somos uma bela dupla. Mas eu sempre, por isso que eu falo bastante, porque eu falo por dois agora. Né? E foi ele que te pediu isso, ele que te incentivou, foi assim, não, tá na hora, foi tu que viu? O pai nunca pediu pra eu fazer nada, o pai não pediu pra eu fazer medicina, não pediu pra eu fazer radiologia, tanto é que quando eu fui pra cirurgia, ele com o coração na mão, ele disse, faz o que tu quer, e ele nunca pediu pra eu voltar pro Hadson, e até o meu retorno foi um pedido do nosso administrador, né, que claro, o pai já estava há muitos anos em frente da empresa, né, e já estava talvez não se envolvendo tanto, né, e não adianta, como é que é, o olho do dono é que engorda o boi. E aí o administrador sentiu necessidade assim, nós precisamos começar a falar de sucessão e nós precisamos de mais alguém aqui para pegar junto, né, que o pai já estava não delargando, como a gente diz, né, mas não estava mais com aquele pique. Então foi nesse momento, na chamada do administrador, que eu comecei a voltar aos poucos, né? E aí, quando de fato eu precisei voltar mesmo, eu já estava relativamente preparada. A gente nunca está pronto, mas eu já estava mais segura para assumir, então, a gestão, né? De forma mais completa. Mas, na verdade, então, foi dentro desse processo da doença dele e tudo mais que tu se realocou, digamos assim. Sim, né? Teve essa comunicação, esse momento junto ali, né, da doença. E quando a gente tá falando de pacientes, de doença, né, de tudo isso, né, que tu falou, é uma coisa que ele a vida inteira, eu não sei, eu nunca falei com ele, eu nunca conversei com ele antes de tudo, mas eu imagino que ele era um homem de estar sempre falando muito, e ele teve um câncer nas cordas vocais, né, teve essa situação. Isso gera muitos sentimentos, né? Isso gera muitas emoções dentro de ti. Mas eu vejo que, conversando contigo aqui, eu vejo que tu é uma pessoa muito racional. Mas eu não sei o quanto é esse racional. Então eu queria realmente entender, assim, como foi com relação a esses sentimentos. Tu conseguia separar do tipo assim, não, peraí, porque tem conhecimento de médica quando tu tá na área da saúde, tem o conhecimento de filha, de família, de... meu Deus, o que vai acontecer, e de entender, né, porque é aquela coisa, quando tu tá na área da saúde, tu entende muito mais as coisas do que, às vezes, a ignorância que quando tu não está. Eu sempre digo isso, eu não sou da área da saúde, eu não sou formada, mas como eu atuo dentro dessa área, tem muitas coisas que, às vezes, eu queria não saber, porque a gente acaba sabendo de muitas coisas, né, entende esse todo e esse mercado. E como foi pra ti, assim? Porque eu vejo, ou isso que tu não é tão racional assim, tu é mais emoção, como que tu é, assim? Como que foi? Não que eu seja racional, né? Mas eu sofro talvez no momento certo e é claro que a gente sofre junto e foi muito pesado. É pesado pra mim até hoje porque são 10 anos, né? E a gente disse que o câncer é uma doença crônica, né? Então até hoje o pai tá em imunoterapia, já estamos há 4 anos e meio com a doença estabilizada. O pai trabalha, faz todos os esportes dele, faz tudo que quer, né? Então é um cara super ativo, como até mais ativo e mais feliz do que muita gente que não teve câncer e que consegue falar, né? Mas teve momentos difíceis, né? Querendo ou não, eu tinha um papel frente à nossa equipe, né? Então, eles também queriam saber como é que tá o chefe, eles se preocupavam muito com isso, e a gente sempre foi muito transparente, né? De dizer, nós estamos indo para cirurgia, nós estamos com metástases, vamos para quimioterapia, nós estamos indo para cirurgia de novo, e ele está fazendo exames e está tudo bem. Então a gente sempre foi muito transparente, porque a equipe tem que estar tranquila nesse sentido. E por outro lado, eu também tenho que ser forte, né? Porque a gente tem que, né, segurar. O líder é isso, o líder tem que ser forte em qualquer momento, né? Então, frente ao Hadson, sempre me mantive, né, o mais firme possível. Até a cirurgia maior que o pai teve, eu estava com 30 semanas de gestação, eu acho. E era eu que era porta-voz, né? Então eu estava em São Paulo com ele se operando, e é uma cirurgia que era para durar 6 horas, durou 12, né? E foi a pior de todas. E todo mundo ali do Hadson me perguntando, né? E eu ali, grávida, com meu pai, entre a vida e a morte, tendo que prestar contas, né? Com um time lá de 100 colaboradores esperando notícia do chefe. Então esse é o tranco que eu passei. Claro que em alguns momentos a gente desaba, né? Mas a gente
tem que ser forte e tudo passa, né? E mais puxando, né, o gancho do esporte, né, e das maratonas, né? Isso, o que eu sempre também tento passar, né, nessas palestras que eu venho dando a respeito de saúde e de atividade física. Quando eu falo o que é uma maratona? A gente corre, a gente cansa, né? Aí quando a gente tá chegando lá no final, aquele último quilômetro é difícil, mas a gente só dá mais um passo, só sabe que aquilo ali vai terminar. E isso treina muito a mente, né? Então a maratona deixa a gente muito forte mentalmente. Pro físico até pode nem fazer bem, mas pra cabeça a gente se torna muito forte mentalmente. Então essa história do câncer do pai é como se fosse uma maratona, várias maratonas, que eu entro numa cirurgia e aí vamos lá, vai dar tudo certo, tem a recuperação, tem que fazer curativo, tem que usar sonda, vamos lá, é mais 1 quilômetro, é um passo de cada vez. E passa. Aí daqui a pouco, o câncer voltou. Vamos de novo. Cirurgia, quimioterapia, recuperação, vamos lá. E isso, né? Isso o esporte me ensinou talvez me fortaleceu para nesse momento que eu precisei ser forte mentalmente, eu já tinha minha bagagem de algumas maratonas e campeonatos, né? Que hoje, ainda mais com as Olimpíadas, a gente vê tanto se falou de saúde mental. É isso, é tu conseguir fazer o que tu tem que fazer, mesmo passando um turbilhão de coisa na cabeça. Né? Então é óbvio que sempre foi forte assim. Não, eu tento ser forte nos momentos que eu preciso ser, mas obviamente por dentro às vezes a gente desmorona, né? A gente tem o apoio, tem o resto da família que apoia também, né? Muito apoio dos próprios colaboradores do Radisson naquele momento, mas a gente é forte por fora, mas por dentro a gente é humano, né? Então a gente só aprendeu com o tempo a negociar e a usar, né, essa tensão, equilibrar os pratinhos na hora certa. Exatamente. Isso lembra muito o porquê de eu estar trabalhando hoje com a área da saúde e dentro dessa questão da experiência do paciente. Eu passei também, eu sempre falo isso nas minhas palestras também, eu passei por uma experiência com isso quando aos meus 9 anos, a minha família descobriu um câncer no meu avô materno. Eu, como não tenho pai, meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e meio, faleceu num acidente de caminhão. O meu avô, então, era minha figura masculina que eu tinha de referência. E quando eu tinha 9 anos, então, ele descobriu um câncer que veio com tudo também e acabou quando eu tinha 10 anos, ele acabou falecendo. Então, a minha referência masculina se foi, né, dentro daquela situação. E quando a minha família vivenciou tudo aquilo, quando eu tinha 9, 10 anos ali, foi 1 ano e pouco, 2 anos, foi muito impactante. Porque era pouco acesso. Eu lembro como se fosse hoje, quando ele ia lá no Hospital Santa Rita, lá na Santa Casa, fazer as químios, tudo que ele passava. O momento que foi ele passar o Portocat, eu nem sei se o nome correto, é assim. Sim. Mas foi tudo muito dolorido e doeu muito pra família. Então, só que a minha família era uma família constituída de uma forma diferente e tinha muitos sentimentos envolvidos com isso, né? E assim como tu passou, viu da tua forma, porque foi a visão de mundo que tu foi criando, cada pessoa vai tendo a sua visão de mundo, né? E aquilo lá, passar por aquela experiência, me trouxe também esse olhar hoje, que essa questão da aproximação do ser humano, do contato, que tá cada vez tão mais distante, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito. Esse distanciamento, as pessoas cada vez mais olhando para o seu umbigo e não apreciando relações e não focando em relações, sabe? Isso é algo que me incomoda muito. E a gente sabe que dentro da gestão de uma empresa, né, Carmela, isso precisa. É a comunicação, é o relacionamento, é o sentimento, é a forma como a gente lida com tudo isso. Isso está tudo envolvendo a gestão de uma empresa, né? Assim como envolve a gestão de uma empresa, envolve a questão do esporte também. E daí eu quero fazer o link para o esporte, né? Como tu falaste já anteriormente. Tu me disse que tu, então, foi técnica, participou, né, dessa questão da patinação, de atleta de alto rendimento mesmo. Como foi isso? Tu entrou com quantos anos? Quando começou tudo isso na tua vida? Conta pra gente, porque isso tudo teve a patinação, tem a questão da maratona, da corrida, de tudo, como foi esse momento? Vamos lá, com 8 aninhos, então eu botei o patins no pé. 8 anos. E com 9 anos eu já estava competindo, né? Competindo ali no poliesportivo, quem é aqui de Santa Cruz conhece, né? O ginásio cheio. E aí, com 9, 10 anos, tu tem que ali entrar numa pista com um monte de gente te olhando, com juízes te avaliando, né? Te julgando, e tu tendo que ali fazer a tua melhor performance
com essa pressão e com 9 anos. Então, às vezes até o pessoal diz assim, as crianças não devem passar por competição, ou se, é muito competitivo. Eu acho muito pelo contrário, né? O momento da gente aprender isso até quando a gente é menor, que a gente não entende muito e não dá tanta bola, até quando perde. E eu aprendi muito mais a patinação perdendo do que ganhando. Tanto é que o pessoal acha assim, nossa, atleta de alto rendimento, parece que eu fui multicampeã. Ganhei ali minha meia dúzia de campeonato, mas eu perdi muito mais do que ganhei. E até tem uma história que eu gosto muito de contar, que eu digo que o meu melhor campeonato, o campeonato que foi game change da minha vida, assim, que mudou, eu acho que foi ali que eu vi que eu posso fazer o que eu quiser, né? Foi um campeonato que eu perdi, porque eu fui para um campeonato brasileiro, em 1997, eu tinha 13 anos e eu fiquei, né, eram 11 meninas competindo em 2 modalidades e de 11 eu fiquei em 11º. Eu era a pior patinadora do Brasil. Eu fiquei último. Aí eu voltei para Santa Cruz como? Naquele mesmo campeonato, a minha colega de treino, que era 2 anos mais nova que eu, então ela não competia diretamente comigo, ela era uma categoria mais nova, ela ficou vice-campeã brasileira, nesse mesmo campeonato. Aí eu pensei, ela treina na mesma quadra que eu, com a mesma técnica que eu, o mesmo tempo que eu, e conseguiu ser vice-campeã brasileira. Eu também posso. Por que eu não posso? Eu voltei nesse campeonato, eu treinei tanto. Eu já voltei na volta lá de São Paulo, eu já sabia a coreografia do outro ano na minha cabeça. Que idade tu tinha nessa ocasião? 13. Tá. Eu montei minha coreografia e eu disse, eu preciso fazer isso aqui até ano que vem. Planejamento, ação, treinei aquilo ali. E no ano seguinte, eram 18 meninas no campeonato e eu fui vice-campeã brasileira, nas 2 modalidades. Ai, que incrível. Então, o que eu aprendi o que eu aprendi com aquela derrota? Se eu tivesse ficado em 4º lugar, em 3º, talvez a minha vida fosse outra. Talvez se eu tivesse parado de patinar naquele momento, talvez a minha vida fosse outra. Mas eu disse não, peraí. Se a minha colega consegue com as mesmas condições que eu, por que eu não estou conseguindo? O que eu estou fazendo? O que ela está fazendo que eu não estou fazendo? Foca, treina e vai. E o que tu percebeu que ela fazia de melhor que tu? Não que ela fizesse de melhor, tá. Né? Daqui a pouco eu tava deixando de fazer, daqui a pouco eu tinha que treinar mais forte, tinha que conversar menos no treino, né? Tinha que me alimentar melhor, dormir melhor. Eu tinha 13 anos, eu não deveria pensar isso na época. Mas com certeza eu ia mais focada pro treino, eu não matava treino, né? Eu chegava cedo, não conversava. Né? Porque querendo ou não, com 13 anos a gente ia pra patinação pra conversar, nós passava tarde no ginásio. Então, eu disse, não, eu vou ser campeã gaúcha e fui tanto campeã gaúcha quanto vice-campeã brasileira. Então, ali com 14 anos, ali eu vi, o que eu quiser eu faço. E aí quando chegou a hora do vestibular, vestibular de medicina, eu estuda e passa, a vaga tá lá, é só estudar, alguém vai passar, vai ser eu, estuda e passa. Né? Depois para fazer prova de título de radiologia, mesma coisa, tá lá, é só fazer a prova, é só estudar, não tem milagre, né? E tem que fazer um plano, tem que ver se aquilo ali, né? Tem que dar um tempo para fazer aquilo. Não adianta tu querer em 2 meses fazer o que talvez precise de um ano de preparação. Mas é isso, né? Então, como é que eu levo isso para a empresa? Né? Às vezes as pessoas na empresa também assim, mas a fulaninha foi promovida e eu não. Aí ficam tentando achar defeito na fulaninha. Em primeiro lugar, se tu faz a mesma coisa que a fulaninha, né? O que tu deixou de fazer? O que tu pode fazer de melhor? O que tá faltando que a fulaninha fez que tu não fez? Vocês têm as mesmas condições, vocês fazem exatamente a mesma tarefa, né? E as pessoas começam a botar a culpa assim, porque é a preferida ou porque não estão me vendo. Não. Puxa saco. Então, ao invés de arranjar desculpas, né? Vamos fazer o plano, o que eu tenho que fazer, é isso, né? E o lugar tá lá. Então, isso eu levo muito na minha vida inteira. Se eu quiser, eu vou fazer. Quando eu fui fazer minha maratona lá também, quando eu já estava mais velha, eu preciso correr 40 quilômetros, eu corro só 5. Tá, ok. Quanto tempo eu preciso? 1 ano. Né? 1 quilômetro a mais por semana, eu vou chegar nos 42. Não adianta eu querer correr 42 amanhã. Né? Então, e hoje até estou me preparando agora para correr a meia maratona também, depois de 5 anos sedentária de novo, depois dos meus filhos. Mesma coisa. Nós estamos agora em agosto, a meia maratona em setembro. Em abril, eu estava correndo 4 quilômetros. Em setembro eu vou correr 21. Só que lá em abril eu vi que se eu correr 1 quilômetro a mais por semana, em setembro eu faço 21. Só que se eu não treinar até setembro, eu não vou correr. É meio óbvio, né? Então mas isso eu aprendi. Mas óbvio que na verdade ninguém para a maior parte das pessoas. Ou até fazem o plano, mas não executam. Né? Então isso eu aprendi lá com 13 anos e isso eu faço, né, na empresa também. O nosso planejamento do ano do Hudson é X. Eu tenho que ir acompanhando, né, mensalmente ali como é que tá indo, se a gente tá indo, né, o crescimento tá adequado, não tá, vamos ajustando a rota. É isso, é planejamento, ação e atingir a meta. É tudo igual.
E eu sei isso desde que eu tinha 13 anos. É tão simples, né? É simples, só que vendo tem que tu fazer. falar, assim, exatamente. Com quantos anos tu correu tua primeira maratona? 24, acho que eu tinha. 24, 25, talvez. Que daí tu já tinha parado a fase da patinação. Parei um pouco patinar. Eu competi na patinação até os 32. Depois eu fui pra técnica. Fui 3 anos técnica, né, do grupo. Levei o grupo aqui de Santa Cruz para 2 campeonatos mundiais. E nesse meio tempo tu já fazia gestão da Hudson? Sim, tudo meio misturado. Tudo meio junto, tudo muita coisa. Sim, eu tava indo para campeonato mundial, depois eu voltava aqui para fazer gestão. Então, tudo já meio misturado. E tu sabe que a corrida é isso, eu nunca parei para fazer isso, não me sinto determinada ainda a esse ponto, quero evoluir para esse ponto, mas a corrida eu amo muito. Só que eu tenho uma questão na minha lombar, enfim, aí acaba sempre trancando nesse momento ali. E aí, inclusive, eu tenho que fazer um raio-x. Né? Olha aí, ó. Mas a questão é que a corrida é muito isso, né? Como tu falaste ali, do trabalho mental. Vamos lá, mais um. As primeiras vezes quando a gente não corre ainda, quando a gente ainda tá caminhando, correndo, tu quase morre. É a sensação de quase morte mesmo, assim, né? De tu, meu Deus, que horror, meu Deus. E aí, hoje eu consigo fazer 7 no máximo, apesar de já estar correndo há muito tempo, eu não evoluí nisso. Gosto de outras coisas, enfim, mas o ponto é o quanto o esporte definitivamente nos torna mais fortes, nos torna mais resilientes e prontos para realmente viver a vida. Eu li um livro que me ensinou isso. Não sei se tu já leu, que é A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Não. Super indico, é um livro muito bom. E ele diz muito sobre isso, dessa importância da alimentação, da gente estar com o corpo saudável para que a gente consiga vivenciar uma vida mais plena e estar mais forte para o que der e vier, né? Ele foi o treinador do Ayrton Senna. Então, assim, realmente foi um livro que me ajudou muito nessa questão. Qual foi, assim, Carmela, o momento que virou a chave na tua mente para tu assumir de vez a gestão? Teve algum momento específico? Tem um livro, né, do Flávio Augusto, que é o Ponto de Inflexão, que ele fala maravilhoso. Sobre essas questões, né, desses pontos de viradas de chave. Teve algum ponto de inflexão para ti? Por mais que eu diga, né, que quando o pai foi fazer a traqueostomia, que eu me vi precisando assumir, né, a voz do Hudson, o ponto de virada foi antes. Não me lembro exatamente o dia, ou não foi nada que aconteceu. Mas como é que eu participava da gestão do Hudson até então? Primeiro eu vinha, né, eu morava em Porto Alegre ainda, eu vinha de 15 em 15 dias nas sextas-feiras, acompanhava o meu administrador. Depois eu comecei a vir todas as sextas-feiras, também acompanhando um pouco ali a gestão. Só que quando tinha alguma coisa assim, tinha que receber o vendedor das máquinas. Aí eu disse, isso não é pra mim. Aí tu atende sozinho o vendedor, que eu não quero ver vendedor. Quando eu tinha que fazer alguma outra coisa, eu dizia, isso não é pra mim, RH não é pra mim. E aí eu saía da sala de reunião e eu ficava dizendo assim, agora eu vou lá fazer o que eu sei fazer, que é dar laudo. Né? Agora eu vou lá ser médica, eu vou lá me distrair fazendo o que eu sei fazer, que é dar laudo. E é isso. Né? Então eu tinha na minha cabeça, eu repetia aquilo pra mim. Eu não sei administrar, eu não sei vender. Vou lá dar laudo, que é o que eu sei fazer. E por muitos anos eu repeti isso. Até que o dia que eu me dei conta, não, só um pouquinho, a empresa é minha. Eu não posso deixar tudo na mão do administrador, tudo na mão da gerente. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu tenho que tomar decisão. Eu que tenho que tomar decisão. E não eles. Né? É aquela coisa, né? Eu preciso delegar, mas não delargar. Mas eu tenho que estar junto ali. Né? E eu disse, não, eu vou aprender a fazer gestão. Eu preciso aprender e eu vou aprender. E mais uma vez, sabe? Assim, tudo que eu tentei fazer na vida, tudo que me pediram para fazer, eu sempre fiz bem feito. Por que eu não estou assumindo isso aqui? Né? Quem é que disse que a Carmela não sabe vender? Quem é que disse que a Carmela não sabe administrar? Vou aprender. E nunca foi uma aptidão que eu tive, né? Apesar de que depois que, fazendo a correlação com o esporte, eu vi que sim, querendo ou não, eu já fazia gestão de grupo há muito tempo, né? Mas então, nesse momento que eu me dei conta, eu comecei a ir em todas as reuniões administrativas, recebendo todos os fornecedores, parceiros, né? Mesmo não gostando. Participando de negociação, participando de decisão de RH, né? Vendo o que estava acontecendo na clínica, participando da questão dos processos. Aí eu entrei. E aí, até a clínica mudou, sabe? Mudou ali. Naquele ano, a gente cresceu muito, sabe? E mudou muita coisa na empresa. Os colaboradores também começaram a me ver, não mais como a filha do chefe, né? Porque, pra eles também, né? Eu cheguei numa empresa que estava rodando já. Então, agora eu vou mandar aqui quem é você na fila do pão, né? Então, até a visão deles, assim, a meu respeito também mudou. Então, acho que esse foi o ponto-chave. Foi no momento que eu decidi, não, eu vou aprender e vou fazer uma boa gestão.
Aí eu comecei primeiro a participar da minha própria empresa e depois, com o tempo, buscando também, né, cursos e formas de aprender aquilo que os médicos não aprendem na faculdade, né? Porque a gente não aprende zero gestão na faculdade. Nenhuma. Né? Então, e aí a vida te bota ali para comandar uma empresa já, né, de anos de casa, sem saber nada. Então, também foi difícil, mas, né, fazer um vice-campeonato brasileiro depois de ter sido a pior do Brasil também foi difícil e eu fiz. Também, exatamente. Então, eu me auto-inspiro, entendeu? Olha aí, ó. Nossa, e tu precisa... Muitas pessoas precisam te escutar realmente e saber isso. E aí tu falou, né? Eu fui lá no início... eu não quero fazer isso, RH. Que saco isso. Eu vou lá laudar, que é o que eu gosto, que é o meu chão. E aí tu percebeu, né? Opa, não pode ser assim. Eu preciso realmente estar lá. E aí tu foi mesmo não gostando, né? Ou Sim. tu gosta disso hoje? Tu gosta de tudo? Pois isso às vezes eu gosto, às vezes eu acordo assim, segunda-feira eu quero vender a empresa, na sexta-feira eu quero expandir. Olha então, aí, ó. É um sabe que eu negócio. penso às vezes Isso acho que é empreendedor, não tem, a gente tá sempre assim, aqui, ó. É uma montanha-russa com muito loop no meio. Muito. Então, hoje eu tô numa fase que eu gosto, sabe? A gente tá fazendo bastante movimento na empresa e tá indo bem, né? Então, hoje eu tô numa fase super assim, que massa o que a gente tá fazendo. Mas às vezes dá uns ruim. Dá uns BO, né? O que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu nem pedi isso aqui, Por né? que eu não vendo tudo e vou lá curtir? Exatamente. Então a gente tem os altos e baixos, mas os altos prevalecem, senão a gente não tava tocando barco. É verdade. Né? Mas que é o Mar de Rosa, não é. É o Mar de Rosa bem turbulento. Bem cheio de espinho no meio do caminho. E a cada fase ele aumenta, né? Quando a gente acha que já tá vivenciando todas as dificuldades possíveis, daí vem mais uma fase. Eu achava que aquilo era ruim, mas agora tá bem pior. É isso aí. Só piora, né? Mas é bom, né? É bom porque é gratificante. Então, quando a gente se esforça e vem a gratidão depois, né? Veio a coisa boa, aí é cachaça, aí tu quer mais. E é pessoas, né? É pessoas. Porque tu orquestrar esse time todo para que todo mundo esteja alinhado no mesmo objetivo. Isso é mega desafiador, né? Então, bom... Eu quero... Olha só, tu saiu, então, né? De uma... Que era para ser engenheira, aí virou médica radiologista, patinadora, maratonista. E aí agora, tu também é infoprodutora. Né? Pois é. Não dá pra parar, né? Não dá pra parar. Então agora tu atua além da Radisson, né? Tu tá atuando, tu tá fazendo muita palestra, tu tá muito presente, né? Em vários canais, né? Como a gente fala dentro do marketing. E agora, então, tu também é infoprodutora, tu tem o Café com Radiologia, né? O que te instigou a fazer isso? Como foi esse teu... eu preciso fazer isso aqui. Assim, eu sempre gostei de ensinar. Né? Então, depois que eu terminei minha residência na radiologia, eu sempre tive residentes comigo, então eu era preceptora no Hospital Mãe de Deus, e então eu estava ali sempre trabalhando, ensinando, né? Eu dava os laudos, sempre mostrando, ensinando, e sempre gostei. Depois que eu voltei para Santa Cruz, eu me afastei um pouco da área de ensino, né? E depois de um tempo aqui, me convidaram para dar algumas aulas para os alunos da medicina aqui da cidade. E ali eu me reencontrei. Ali eu vi assim, nossa, eu gosto tanto de ensinar e é uma coisa que eu perdi com o tempo, né? Depois que eu tinha voltado para Santa Cruz, há uns 5 anos eu não dava mais aula, não ensinava mais. E o ensinar, mais uma vez, né? Eu me escuto, eu vejo como a radiologia é bonita, como eu gosto da radiologia. Né? No momento que a gente ensina, assim, nossa, meu Deus, a radiologia é maravilhosa, né? Quando eu ensino. Então isso me deu uma vontade, não, eu quero ensinar. E hoje, né, com tanta gente ensinando e levando esse conhecimento para o digital, isso facilita muito, né? A disseminação, né, do conhecimento. Então veio também a ideia, né? Bom, se eu quero dar aula, por que não fazer algo no digital onde eu consiga, né, expandir além das fronteiras, né, da minha clínica ou da minha cidade, né? Então surgiu essa ideia. E o que é esse meu produto? Onde é que eu vi a dor, né, do meu cliente, como diz assim? Do teu cliente. O que eu vejo todos os dias no Radisson, né? O pessoal, muitos médicos pedem exame, mas não pedem o exame certo para o paciente, né? Porque às vezes eles acham que é melhor pedir uma ressonância, mas o exame ideal seria o tórax. Às vezes quando vão pedir um exame fora da área de atuação deles também, né? A gente vê que às vezes, o melhor seria pedir logo uma ressonância, mas aí o médico pede o raio-x, pede a tomografia para depois pedir a ressonância. Tipo, pede 3 exames, o paciente perde tempo fazendo os 3 exames, perde dinheiro, o convênio tem que pagar 3 exames que não precisaria, sendo que ele deveria ter pedido só uma ressonância, o diagnóstico já está dado, né? Ia ter perdido menos tempo, menos dinheiro, para todo mundo, né? Paciente e, claro, para a clínica de imagem. Pois eu ia dizer, parece a que clínica de imagem, na verdade, né? Porque eu tô acabando fazendo menos exames. Só que, como eu digo, eu sou muito sincera, sabe? E é uma coisa que
me dá um mal-estar, sabe? Eu tá fazendo exames que não são os exames que precisa ser feito. Não precisam. Às vezes eu já vejo que a requisição tá meio torta, assim, não tinha que ter pedido uma ressonância, tinha que ser tomo. Às vezes eu peço para passar na tomografia, faz uma imagem de tomografia para eu olhar junto, para o paciente não sair sem o diagnóstico. Né? Porque eu não consigo, sabe, dar um laudo sem dar o diagnóstico, sabendo o caminho certo, né? Mas nem sempre dá para fazer isso. Né? E também a questão dos custos, né? Os convênios aí sempre reclamando que não tem dinheiro para pagar mais exame, é muito exame. Sim, mas é muito exame pedido errado. Então essa é a verdade. Hoje tem muito exame sendo pedido que não tem necessidade. É todo um conhecimento que não existe. Então, se eu orientar esses médicos, né, a pedir os exames de forma correta, uma galera vai se beneficiar. O paciente vai se beneficiar, o convênio. E por que não eu? Porque no momento que eu estou mostrando que eu tenho conhecimento, que eu me ponho à disposição para orientar esses meus colegas médicos, com certeza, quando eles forem lembrar de algum radiologista, eles vão lembrar de mim. Se forem pedir exames de imagem, vão pedir exames de imagem para mim. Então, eu não estou jogando contra, muito pelo contrário. Eu estou gerando valor para minha empresa. Né? Aqui a gente faz medicina de verdade, aqui a gente não pensa em dinheiro, a gente pensa em paciente. E é isso, sabe? Por mais que seja negócio, eu não posso passar por cima da ética e do que é o propósito do Radisson, que é ajudar os pacientes. Né? Então, por isso que eu não vejo como assim, vou diminuir os exames que estão me pedindo. Não, eu acho que vou aumentar, porque vão querer fazer exame comigo, porque sabem que eu vou, né, atrás do diagnóstico. Volume, né? Então, o Café com Radiologia é isso, é um infoproduto focado para médicos, né, onde eu dou uma pincelada na radiologia, que é a radiologia que eles usam no consultório, não é radiologista, não é uma radiologia para eles serem radiologistas. Claro, né? claro. Mas para eles virarem no dia a dia, para eles pegarem as imagens, saberem olhar, para pegarem os laudos, saberem ler, e para pedir o exame certo. Então, essa que é a minha ajuda aí para a sociedade. Bacana. Inclusive aqui no 981cast a gente tem muitos médicos, né, que nos assistem, que acabam sendo nossos espectadores e que com certeza podem se beneficiar, né? Sim. Para eles saberem mais informações, tem que entrar no teu Insta, como é que é? Sim, Instagram, @doutora Carmela Krebs. Tá lá, tem as informações no link da tua bio. O link do Café com Radiologia. Tá, beleza. E outra questão, né? Eu sei que médico não tem tempo, né? Então, por que Café com Radiologia? Fiz várias aulas curtinhas, aulas de 10 minutos, que tu pode assistir tomando teu café da manhã, tomando teu cafezinho depois do almoço. Então, por isso que é pra ser Café com Radiologia. Várias aulas curtas, porque, eu não tenho tempo pra fazer curso. Não tem que ter tempo, tem que só ter 10 minutos. É uma aulinha, né? Tem um monte de aula para tu ver todas as áreas da radiologia de forma rápida, porque eu sei como é que é. Eu sou médica também e a gente não tem tempo para ficar fazendo curso de 4, 5 horas. Então, cafezinho com radiologia, olha. Até já fez um merchan aqui do negócio. Olha aí, ó. E aí agora eu tô falando e eu fiquei pensando, né? Como tu divide o teu dia a dia? Como tu faz a gestão do teu tempo? Porque assim, né? Poxa vida, é mãe, tem... A gente já falou tudo isso. Nem Sim, vou falar cansa, agora né? aqui. Cansa. Só de falar da minha agenda Como cansa, tu né? administra tudo isso? Eu quero saber. Agenda. Tá, ok. Agenda. Mas é agenda e é prioridades, né? Tá. Que nem a atividade física. Tá? Acho que é fácil eu, fazendo tudo que eu faço, fazer atividade física, eu tenho que pensar em mim também. Então, é inegociável. Eu tenho 2 horinhas ali, segunda e quinta, que é a musculação. Né? Que eu não gosto de fazer, mas tem que fazer. Né? E, mas tem que ser 4 vezes por semana. Não consigo, vai ser 2. É isso aí. Né? Então, algumas coisas que eu faço questão de acordar meus filhos, de fazer o café deles, de levar eles pro colégio, de buscar no colégio, né? De botar eles para dormir. Então, por mais que, às vezes eles acabam ficando na escolinha, ficando, né, com a avó, com a babá, que também, né, eles têm que ter experiência com outras pessoas, a gente sempre se culpa muito, né? Mas não adianta também eu estar ali com eles, e eu passei por isso, logo que os meninos nasceram, eu ficava com eles, com a cabeça no trabalho, e aí quando eu ia pro trabalho, a minha cabeça ficava que eu não estava com eles, e, nossa, deu curto-circuito. Então, a gente tem que aceitar, assim, que o trabalho é importante pra gente, os filhos também são importantes pra gente. E quando eu tô no trabalho, eu tenho que estar no trabalho e os meus filhos estão bem. E quando eu tô com meus filhos, o meu trabalho tá bem. Eu fiz o que eu tinha que fazer, tá tudo em dia, né? Então, eu acho que às vezes é isso. Às vezes a gente não consegue desligar ou aceitar que tem hora para trabalho, tem hora para família, tem hora para esporte. Tudo é necessário, né? Então, às vezes eu acho que o que a gente faz? Eu não tô fazendo atividade física porque eu tô com os meus filhos. Que é o insight que me deu. Eu tava com os meus filhos sem atividade física, mas eu não conseguia carregar eles. Eu tava com dor nas costas, com dor no joelho. Né? E eu pensava, eles só vão ficar mais pesados, mais rápidos e eu mais velha. Se eu não for pra musculação, que mãe é você? Então, eu acho que eles preferem uma mãe que tenha força do que uma mãe que esteja mais tempo com eles e que não consegue pegar eles no colo. Né? Ou que não consegue brincar, né? Não Exatamente. Então, e o trabalho é a mesma coisa. A gente tem que ter o nosso momento. Tem mulheres que acho que dão mais valor à carreira ou ao trabalho do que outras e tá tudo certo.
né? E tem outras que querem ser sua mãe e tá tudo certo. Se eu fosse ser sua mãe, eu sentiria que eu não tava dando o máximo pro mundo, porque eu acho que a gente não vinha a passeio, né? Eu digo, não vim mundo a passeio. Então, claro que eu vou cuidar dos meus filhos, vou dar o melhor pra eles, amo estar com eles e sou uma boa mãe, né? E tô com eles, realmente com eles quando eu tô com eles, né? Mas isso não quer dizer que eu também não possa fazer no meu trabalho e levar, né, algo de bom para tanto mais gente, né? Atingir um público muito maior, né, se eu posso. Então é questão de a gente também aceitar que é isso, tem que ter horário para tudo, tem que ter um tempo para tudo, né? Então, e tu coloca na tua agenda e tu consegue cumprir as coisas exatamente? Nem sempre, porque sempre tem uma fralda suja, uma febre. Então, ainda mais com as crianças. Depois que nasceu o primeiro filho, eu tentei manter o controle. Nasceu o segundo filho, eu assumi que eu perdi o controle, né? Então, às vezes não dá, mas a gente faz o que dá, né? É sempre planejar com alguma margem, não adianta. E outra coisa também que eu faço, assim, ó, eu distribuo ali a minha agenda e eu tenho que olhar assim, olha pra agenda e ver, é essa vida que eu quero? Porque às vezes eu diz, não, então eu vou botar tudo na agenda aqui. 8 horas eu vou na ginástica, 9 horas eu vou aqui, 10 horas eu vou ali. E aí tu faz aquilo ali, cumpre tudo aquilo lindo. Aí tu olha assim, tá, e é essa vida que eu quero? É essa vida corrida, encaixada que eu quero? Né? Às vezes não, às vezes tem que ter uma folguinha ali, né? Pro imprevisto ou pra tu dar uma respirada. Então, não consigo levar sempre, nem sempre dá tudo certo, né? Hoje também, eu tava no compromisso, a minha ideia era ir em casa, dar um cheirinho nos guri, comer uma coisinha e vir pra cá. Não deu, né? Vim tocado, né? A gente faz o que pode. Não consegui ficar com os meus filhos agora, nesse momento, mas tudo bem. Outro momento eu vou ter com eles. Então, nem sempre a gente consegue, mas se organizando, dá. Mas sempre se organizando com uma folga, com uma margem. Sim, então. Tem que ter margem, tem que ter margem. Senão quanto mais filhos tu tem, mais margem tu tem que ter entre os compromissos. Eu tenho só um, então, e como o meu já tá bem grandinho, então não vai ter esse problema. Aí com os anos também a margem pode ir diminuindo, que os filhos já se orientam, né? Isso aí. Bom, olha só, Carmela, a gente tem um novo quadro aqui no 981cast, que é o quadro que se chama 981 Pergunta. O que é o 981 Pergunta, tá? São 9 perguntas, onde vão ser respondidas em 8 segundos em uma palavra. Então, ou seja, eu vou te dar 8 segundos para responder cada uma das 9 perguntas e tu vai responder em uma palavra. Pode ser? Sim. Então tá, então difícil vamos lá. É uma palavra, que às vezes a gente quer falar uma frase, mas eu vou conseguir. Vai dar certo, vai dar certo. Sim. Então vamos lá, o que eu vou fazer, tá? Eu tenho meu celular aqui para me apoiar nesse tempo, porque eu não sou muito boa na contagem dos segundos, e aí eu vou colocar ele aqui agora. Eu não vou colocar ele a apitar, tá? Prometo, porque o apito ele é terrível, a galera aqui da 981 sabe disso. Então, mas eu acho que tu vai ser bem rápida, porque tu já é papum. Vamos lá então. A primeira pergunta é: algo essencial na gestão de um negócio? Time. Tá, beleza. Algo que a patinação te ensinou e você leva pra vida? Levanta. Carmela definida em uma palavra? Força. Como que tu enxerga a radiologia? Desafiadora. Gestão na área da saúde é? Complexidade. Família pra ti é? Suporte. O que a Radisson significa pra ti? Legado. O dia a dia da Carmela é? Agitado. E a última, então, trabalhar comigo exige? Velocidade. Fechamos, então. Os meus colaboradores diriam fôlego, mas é o fôlego porque tem que ser rápido. Tem que ser rápido, senão não dá. Eu já aposentei aqui o celular na segunda, porque eu vi, não vai precisar. Bom, e pra gente, tem algo que eu acompanhei de ti, foi que ao longo dos últimos anos tu investiu bastante em imersões, em capacitações, tu fez muitos cursos, muitos treinamentos, né, fora daqui. Porque a gente sabe que o berço do conhecimento, ele não tá aqui na nossa região, né? Ele tá lá em São Paulo, ele tá lá em Alphaville, onde tu tava. O que te motivou a fazer isso, assim? O que foi que, vou ter que ir lá? Que tipo de dores que tu sentiu aqui que te motivaram a ir até lá e investir isso? Eu comecei a procurar ajuda quando eu me via, assim, sem saber muito o que fazer. Então, a primeira vez que eu fui buscar uma mentoria, até foi com alguém aqui da cidade, né, com a Roberta Souza, foi quando o meu segundo filho estava com 4 meses e eu estava empacada naquela questão. Eu não consigo trabalhar porque eu fico olhando pro meu filho, eu não consigo ficar com meus filhos porque eu estou preocupado com o trabalho.
E eu tava literalmente empacada, travada, e eu não ia para nenhum lugar. E se eu preciso sair disso, né, como é que eu resolvo esse problema? Então, eu fiz uma mentoria então, com a Roberta que o que ela fez foi acender minha chama, sabe? Ela disse assim, ó, tu não tá te enxergando, né? Tu tá imersa nessa maternidade muito louca e não tá vendo todo o potencial que tu tem. E ela disse como quem diz assim, ó, vai, tartaruguinha. Ela me empurrou e me deu, né, o estímulo que eu precisava para ir atrás. Então, ali eu comecei a aparecer mais em rede social, né? E vi que o pessoal começava a dar um feedback legal. Então, aquilo ali eu vi assim, nossa, olha só, realmente, né, eu posso mais do que isso, né, eu consigo agregar valor às pessoas se interessam pelo que eu falo, pelo que eu faço, né, eu tô servindo de inspiração para os outros, eu disse, nossa, que legal, comecei aí. Né? E aí chegou na questão da empresa também, que eu me senti muito estagnada, né, e até então eu também não tinha feito muito curso, assim, de gestão mesmo, né, eu fui aprendido na prática ali, né, no dia a dia, e eu pensei assim, não, eu preciso achar alguma virada de chave dentro da empresa, né? Porque a gente viu que a gente estava sempre crescendo mais ou menos a mesma coisa, né? E eu disse, tá muito... Quando o negócio começa a ficar muito calmo, a gente tem que dar uma sacudida. Isso, com certeza. Então eu busquei, então, essa imersão em Alphaville, né? Com o pessoal do Grupo Primo. E, nossa, daí eu voltei enlouquecida. Tô bem louca. Mais ligeira ainda. E desde lá, assim, mantive o contato com eles. E assim, não adianta a gente fazer imersão que for se a gente não aplicar. Exatamente. Né? Então, isso foi o principal e talvez o mais difícil, né? Eu fui para essa imersão, eles me deram várias chineladas na cara, assim, dizendo assim, e é isso que tu tem que fazer, e tem que ter coragem, né? Muita coisa teve que ser mudada, e eu voltei de lá, não, é isso aqui, o plano é esse, vamos lá. Né? Então, como diz meu pai, né? Essa frase eu adoro, né? Não se tem como a gente fazer um omelete sem quebrar os ovos. E às vezes a gente não quer quebrar os ovos. Então, muita coisa mudou, né? Faz 1 ano e meio que eu fui pra lá. E voltei mudando muitas coisas, vendo a empresa de outra forma. E agora, né, com o tempo, mais uma vez, né? Agora tô no momento também meio assim, tá, e agora? Tamo tendo que mexer, fazer alguma coisa diferente, né? Tá tudo muito tranquilo aqui. Vamos buscar, né, visão de crescimento. Quando eu começo a me acomodar, achando assim, eu acho que assim tá bom, eu acho que não precisa. Quando eu começo a eu mesma querer me espalhar na cadeira, eu disse, não. Tá na hora. Tá na hora da gente ir buscar outra coisa. E também, assim, a gente na medicina, no médico, ele fica muito com o médico, né? E é muito só saúde, medicina, aquela coisinha de sempre. Técnico, é feio o médico fazer marketing e o médico não sabe fazer gestão e a gente fica com aquilo também martelando na nossa cabeça. E o bom é tu ir conviver com outras áreas, né? Então, lá na imersão em São Paulo, eu era a única médica. E eu tava lá com 90 outros empresários, com empresas de tudo que é tipo de coisa. E a gente viu que os problemas eram muito parecidos, né? Problema com processo, problema com pessoas, problema de cultura, né? Problema financeiro. Então, os problemas são os mesmos. Então, muda só o ramo. Mas a gente consegue buscar muitas soluções na empresa dos outros. O fulaninho fez isso lá na empresa de automóveis, consigo aplicar no Hudson. Então, às vezes, a resposta está justamente no negócio do outro. Então, por isso que é importante a gente também tá sempre fazendo networking, não só na nossa área, sair, né? E trazer as coisas para dentro da área da saúde. Exato, e às vezes a gente vê essa bitolação no sentido de, como a gente também trabalha muito aqui com a galera da área da saúde, no sentido de, não, mas o meu concorrente tá fazendo isso, ou o outro colega da mesma especialidade, e não olha, às vezes não olha nem para outra empresa, assim, tipo, que seja da área da saúde, não olha. Só olha para aquilo ali, tem aquela visão super fechada. E é exatamente isso, a gente consegue as maiores inspirações em outros mercados, né? Não é só na área da saúde. Tem muito mercado aí que a gente pode, fazer um MBA ali que vai tirar muita coisa. Sim. E eu queria saber de ti, que tipo, me dá um exemplo aqui para os nossos espectadores, os nossos ouvintes, de coisas que tu aprendeu lá, de tipo assim, isso aqui me marcou muito, assim. Tal coisa que tu conseguiu alterar, que tu mudou lá na tua empresa. O maior insight que eu tive dessa imersão que eu fiz em Alphaville, com certeza foi mudar a cultura da minha empresa. E até foi uma pergunta que eu fiz pro Thiago Nigro, né, de que eu sentia que a cultura do Hudson estava se perdendo. Né? E eu falei, eu tenho uma empresa com 37 anos de história e que hoje a cultura, eu não sinto mais que o pessoal tá engajado como antigamente. E ele disse que os colaboradores, eles têm que estar contigo, né? Então ele disse, quem não tá fechado com a cultura, tem que sair. Né? E isso que é um ovo difícil de quebrar, como eu falei, fazer omelete, né? Como assim, né? Vou demitir todo mundo que tá fora da cultura?
E antes disso, qual que é a cultura do Radisson? Pois é. Né? Então, a gente tem que primeiro ter definido qual é a cultura da nossa empresa. Então, mesmo na imersão mesmo, eu já escrevi, porque a gente vai a cabeça ficar borbulhando. Escrevi a cultura do Radisson. Cheguei em casa aqui, validei com meus coordenadores, com meu pai. É isso aqui a nossa cultura, é isso aqui. Então, agora não adianta só a gente ter a cultura, a gente tem que disseminar. Todos os treinamentos que a gente faz, eu coloco a cultura no telão. Eu passo item por item. A nossa cultura é isso, é transparência, é cultura de time, um por todos e todos por um, né? É confiança. Vimos os nossos valores e não só botar umas palavras bonitas, que é isso que o pessoal faz. Vamos escrever os valores. O que adianta um monte de palavra? Eu explico cada palavra, por que aquela palavra tá ali, é coragem, é confiança, por que confiança tá ali, por que respeito tá ali. Então, a nossa missão, o nosso propósito, tudo isso a gente tem que explicar e repetir. Muitas vezes. Né? E o que eu me dei conta também, que o que a maioria faz? A gente demite devagar, a gente demora para desligar uma pessoa que às vezes está contaminando o grupo e contrata na urgência. Contrata rápido. Demitimos hoje, precisamos para amanhã e vai lá e contrata rápido. E esse que é o problema. Como é que tu vai saber se aquela pessoa... Tu tem que ter um tempo para contratar uma pessoa que vai estar de acordo com os teus valores e vai entender a tua cultura. Então, depois que eu voltei de São Paulo, eu comecei a participar de todas as entrevistas para entrar no Radisson. Então, a última etapa de qualquer cargo, todos os cargos, ninguém entra no Radisson sem falar comigo. Né? Então, eu participo de todos os processos seletivos, a última etapa é comigo, tá? E é óbvio que, né, que às vezes a gente acaba selecionando alguém que depois não fecha tanto com a nossa cultura, mas a chance de errar é muito menor, né? Se mais pessoas conversam ali, né? O pessoal que faz as entrevistas são pessoas que já têm 10 anos de casa, né? Então eles sabem o que a gente espera de um colaborador que está chegando no grupo. E até teve uma vez que uma das entrevistadas me perguntou na entrevista, eu sempre pergunto no final, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, e ela me perguntou, por que não para ninguém nesse cargo aí de recepção, que é o nosso cargo de entrada na empresa? E assim, como assim não para ninguém? Ela disse, não, porque vocês estão toda hora abrindo processo seletivo para recepção. Eu disse, não, primeiro que eu respirei, né? Mas é uma pergunta muito inteligente dela. E ousada também, né? Ousada. Né, teve que ter coragem, e coragem é um dos nossos valores. Então, o que eu disse para ela? Bom, primeiro que a recepção é o nosso cargo de entrada, então quem entra geralmente pela recepção. Eu promovo muitas pessoas do próprio time, então a gente sempre dá oportunidade para quem já está na casa. Então, se abrir qualquer cargo, né, de função mais para cima, ou assim, qualquer cargo que abrir dentro da empresa, eu vou dar prioridade para quem já está no grupo. Então, no ano passado, a gente promoveu 10% do time. Nossa. Que empresa que promove 10% do time em um ano? Nossa. Então, é óbvio, eu vou subindo as pessoas de cargos e abre vagas na recepção, que é a nossa entrada. Outra coisa que eu disse é que a gente está sempre crescendo. Então, quanto mais eu cresço, mais pessoas eu preciso. Então, por isso eu estou sempre contratando mais pessoas. E, por último, e não menos importante, para entrar no Radisson, eu posso fazer quantas entrevistas eu precisar, mas só vai entrar quem tiver o perfil. Se eu tiver que entrevistar 300 pessoas para escolher uma, se eu tiver que abrir processo seletivo todas as semanas, eu vou abrir. Mas não vai entrar para a empresa quem não tiver o perfil, quem não tiver alinhado com nossos valores, com a nossa cultura. E é por isso que, seguido, tem processos de seletivo sendo abertos. Então, ela até sorriu depois que eu falei tudo isso, porque não era o que ela imaginava. Nossa, com certeza. Mas isso aí diz muito, assim, a cultura a gente só vai manter se a gente colocar para dentro quem está alinhado, se aquele colaborador que está chegando, ele souber o que ele tem que fazer, e as regras do jogo aqui dentro são assim. Então, também, quando eles chegam no primeiro dia de trabalho, a gente faz a integração, né, desses colaboradores. Boa. Eu participo também, não participava, agora eu participo justamente porque eu passo todos os valores, a cultura, a missão, explico cada um e eu digo, aqui é assim, né? A gente escolheu vocês, agora vocês têm que escolher se querem continuar com essas regras, né? Com esses valores. A maioria fica. Né? Então, isso também fica já desde o início, assim, ó, as regras são essas. Eu acho que isso aí é importante para a gente manter a cultura sempre viva. Né? E claro, né, a gente, quando vê que um colaborador não está alinhado, né, que está causando no time, né, que não está entregando, não dá para manter. Não. E aí tem que demitir rápido. Exatamente, então não tem que ficar enrolando, a gente tenta uma vez, né? A gente sempre tenta salvar, que nem eu digo, quando eu te chamar para um feedback negativo, tu agradece, porque é sinal que eu quero que tu continue. Né? Porque se fosse para te chamar, para te dar um feedback negativo e para depois de desligar, eu não vou perder meu tempo, eu te desligo direto. Então quando eu chamo eles para, tu tem que melhorar isso aqui.
é sinal que eu quero que tu continue, né? Então, isso também eu sempre falo isso, né, nos nossos treinamentos para o pessoal entender, não ficar com medo, não tem que ter medo, né? Tem que saber, a gente é transparente. Então, as regras são essas, é assim que a gente faz, né? Quando a pessoa é desligada, geralmente ela sabe, né, porque ela já foi alertada já 3 vezes que ela tinha que melhorar e ela não melhorou, então ela já sabe. Então, é assim que a gente vai... Sim, então, em 1 ano e meio, eu acho que a gente mudou bastante, assim, a gente fortaleceu muito a cultura do Hudson e isso eu trouxe lá de Alphaville. Graças ao teu conhecimento adquirido lá. E essa é entre várias outras melhorias que a gente fez, né? Com certeza, imagino que... Quantos colaboradores vocês têm hoje? Hoje, 104. 104. Administrar um time de 104 pessoas. E eu sempre achei, né, que assim, que a minha empresa é pequena, é de Santa Cruz, é só diagnóstico por imagem. E aí quando a gente vai para essas imersões com um monte de empresários, e tu vê que nem todos têm tudo isso de gente. Então, o Hudson é gigante. 100 pessoas é difícil. E ali também eu vi assim, sim, eu sou empreendedora, eu faço gestão, porque não é fácil 100 pessoas ali, né, que a gente tem que liderar. Administrando tudo isso, né? E, Carmela, agora tu entrou num ponto muito importante. Eu vejo que muitos dos teus colegas na área da saúde, colegas médicos, colegas outros profissionais da área da saúde, ainda não dão esse devido valor para a gestão das suas empresas. Primeira coisa, ainda não desenvolveram a consciência de que, de fato, são empresários, sim, e precisam vestir essa carapuça e assumir as rédeas desse negócio. Não assumem. Simplesmente querem vestir o seu jaleco, sentar na sua mesinha e esperar os pacientes chegarem e não se preocuparem mais com nada. Do tipo, não verificam a questão de equipe, né? Mas eu só tenho uma secretária, eu não tenho empresa. Não, tu tem uma empresa, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa que quando eu escuto ou quando eu vejo as coisas acontecerem e simplesmente não acontecerem, na verdade, me dá um paratiquete, me dá uma angústia, assim, eu não posso ver isso. Nos dias de hoje, com tudo que está acontecendo, com todas essas mudanças, com todos os avanços de tecnologia, com toda a concorrência chegando a cada semestre aí, médicos sendo despejados no mercado, mais faculdades abrindo, enfim, o mercado, né, que tu sabe bem. O que tu diria para esses médicos, esses profissionais, esses colegas que ainda não enxergam o seu consultório, a sua clínica como um negócio, e negócios exigem estudos, dedicação, tem que estudar, né? Tem que estudar. Sim. Tu foi lá estudar, né? Então, assim, o que tu diria para esses médicos que ainda não têm essa consciência? O que eu escuto muito dos colegas, e até com essa questão de tá vindo muitos médicos novos, né, pro mercado, e até se fala assim, que o médico, para ele ter sucesso, é só ele se virar bem no Instagram, né? Então, como se fosse como se fosse ruim estar no Instagram, como se fosse estar na rede social é uma picaretagem, e não enxergam aquilo ali como uma oportunidade, né? Porque assim, se eu sou bom no que eu faço, como é que as pessoas vão saber que eu sou bom se eu não mostrar? Né? Então, eu acho que a maior dificuldade é tu conseguir mostrar o teu trabalho. Tu mostrar que tu é bom, tu mostrar o teu diferencial, né? E isso vai muito além de tu ter uma foto bonita, de tu ter um Reels que viralizou, uma musiquinha. Eu acho que talvez não seja tão complexo, né? Tu mostrar. Mas você tem que ser consistente, tu tem que estar ali, né? Levando conteúdo. Eu acho que isso, tu levar conteúdo relevante, hoje, com esse monte de baboseira que a gente vê em rede social, no momento que tu fala um negócio que presta, né? Isso vai ter audiência, isso vai chegar no teu cliente. Então, hoje não tem mais espaço para o médico ficar sentado esperando o boca a boca. Né? Hoje, quando tu vai consultar, tu vai entrar no Instagram para ver qual é que é do médico. Né? E isso não é nem só da rede social, até a parte, digamos assim, offline, né? O teu consultório. Quando a gente vai por melhor que seja o médico, tu chega num consultório antigo, escuro, dá arrepios, né? Dá um ruim, mesmo que tu sabendo que tu tá lá nas mãos do papa, né, da área. Então, todo mundo tem que, né, fazer um esforcinho. Hoje não basta só ser bom, a gente tem que mostrar. Tem que parecer ser E é bom. isso que é o marketing, né? O marketing não é picaretagem, tu não vai mostrar nada fora do, né? Não vai fazer promoções, ou enfim, tu vai simplesmente mostrar o teu valor. Marketing é isso, é tu mostrar o teu valor. Né? Tanto é que uma coisa, assim, o marketing do Hudson, o que eu sempre peço, né? Que o nosso marketing seja de verdade, ou seja, tu entra no Instagram do Hudson, não tem foto de banco de imagem. Eu tenho lá a minha enfermeira, minha técnica de enfermagem, eu tenho a minha recepcionista, né? Eu tenho a minha galera ali fazendo o nosso marketing. Até nos perguntaram, vocês têm atores? Não temos, somos nós mesmos. Quando o cliente chegar no Hudson, ele vai encontrar exatamente aquilo que ele viu na rede social. Sabe? Eu poderia botar lá uma máquina super tecnológica com um videozinho, com luzes, radiologia, tecnologia, não sei o que lá. Aí o paciente vai chegar e vai ver o que no Hudson? Ele vai ver exatamente o que ele está vendo na nossa rede social. Né? A nossa rede social é a nossa cara. Então,
muitas pessoas vieram atrás de mim assim, nossa, quem é que tá fazendo marketing para vocês? Nós fazemos, nós temos lá dentro mesmo o pessoal interno, que faz e é uma coisa que também partiu muito de mim, assim, eu quero o Hudson, a cara do Hudson, eu não quero mostrar coisas que não são daqui. Não quero gerar expectativas nos clientes que não é exatamente que a gente é tão bom no que a gente faz, por que eu vou ter que pegar outras pessoas, outras fotos de outros lugares? Né? Se a gente é tão bom, vamos mostrar o que a gente faz. Então o nosso marketing é real. Né? Muito bom, muito bom. Até me empolguei aqui agora. Nossa, muito bom. É um tema que assim, a gente já vai entrar nesse ponto, tá? Mas assim, além do marketing, né? Ainda naquela pergunta ali. Os teus colegas, os profissionais da saúde ainda não conseguem... O marketing, eu acho que é o, digamos assim, é o topo, lá em cima, né? Que é o que vem assim, eu preciso então fazer o meu marketing, igual a fazer o meu Instagram. Eles só entendem como fazer marketing é postar no Instagram. Primeiro ponto que a gente tem que desmistificar que não é isso, né? Marketing vai muito além. O marketing, ele é um olhar pro todo, é pensar em estratégias, é além de Instagram. O Instagram é um canal, ele é um canal muito bom, muito positivo, que ajuda muito, que tem muita gente lá. Show, a gente tem que estar lá. Isso é o básico, é o mínimo. Mas a gente está falando uma coisa além, que é a gestão, né, do seu negócio. E para tu gerir um negócio, tu tem que estar olhando para tua secretária, tu tem que estar treinando a tua equipe, tu tem que estar olhando como que está sendo o atendimento, como é que está sendo a entrega da experiência do paciente, que tipo de experiência que ele está recebendo. E tu percebe que hoje os profissionais, enfim, estão olhando para isso um pouco mais, não estão? Ainda tem muito preconceito relacionado a isso? Eu acho que não dão importância. Não, né? E não, talvez eles não tenham até nem noção de como aquilo ali poderia funcionar melhor, como aquilo ali poderia ser otimizado em questão de empresa, mesmo um consultório. Claro. Sabe? Questão de custo. Às vezes também o pessoal, quando vai abrir um consultório, né, investe muito, né, dinheiro, tempo, e daqui a pouco, sem antes prever até aquele gasto, né, e daqui a pouco acaba... Né? Não se endividando, mas poderiam ter feito um negócio financeiramente muito mais rentável. Será que é o momento de abrir um consultório, de fazer uma clínica, de construir um prédio? Né? Isso tu tem que ter um planejamento financeiro, né? Essa falando na questão financeira. Questão de gestão também. Gestão de tempo. Né? De tu otimizar a tua agenda, né? De tu daqui a pouco, esses pacientes que são retorno, enfim, que são outro convênio, otimizar aquela tua agenda para tu também conseguir atender de forma mais, não rápida, mas de otimizar o teu tempo, porque é a hora do médico, né? O médico é um só, no caso do consultório. Então, também de tu otimizar isso, a secretária ela tem que estar alinhada. E a secretária é a tua cara. Ela é a tua cara. Não adianta tu ser a médica mais simpática do mundo se tu bota uma secretária que é um ranço ali na frente. Não adianta. Né? Então, tudo, aí são pessoas... e de tu treinar também o teu time, a tua secretária, claro, para ela conseguir, né, encaixar os pacientes de forma a tu conseguir no final do dia, né, fechar com um valor mais considerável, porque vamos falar de valor porque é negócio, né? Exatamente, então, daí entra o outro ponto, o ranço com não, mas eu não posso, né, ter lucro. Não, gente, sim, negócio... médico é bom samaritano, só salva vidas. Isso aí, né, do tipo, o negócio não se paga, os boletos não se pagam com amor, com vento, os boletos se pagam com dinheiro e para isso precisa vender mais. Vendas exige treinamento, exige um olhar para isso, um estudo para isso, né, porque a gente não nasce com essas habilidades, então precisam ser desenvolvidas na sua equipe, né. Mas isso tá ligado com cultura, isso tá ligado com gestão, isso tá ligado com marketing, isso tá ligado, tá tudo interligado. Sim. E tem uma outra coisa... Por isso que a palavra que eu falei quando disse de gestão de saúde é complexidade, porque é absurdamente complexo. A galera acha que é alugar um consultório e contratar uma secretária, e aí a vida tá feita. Tá louco, né? E fazer o seu CNPJ, né? Eu conto, vocês contam. Isso aí. Tem que contar, porque a gente precisa falar sobre isso. Se complexo, a gente não fala... a gente tem que se posicionar, né? Então acho que também é uma bandeira que tu levanta, é uma bandeira que tu levanta muito, e por isso que a gente quis te trazer aqui para te escutar, para justamente mostrar para os nossos espectadores o quanto é importante olhar para isso, né? E aí, dentro desse mundo, né, de gestão, de cultura, de marketing, de gestão de pessoas, a gente tem a experiência do paciente. A experiência do paciente, ela tá percorrendo tudo isso, porque ela é desde a jornada que o paciente, antes mesmo dele entrar lá na tua clínica, até o depois, até o pós-atendimento, até o pós-exame, né? Como que hoje tu enxerga a experiência do paciente dentro do teu negócio e que tipo de ações que vocês realizam, enfim, olhando para isso? Eu tenho um negócio com tempo, como a minha vida é corrida e eu sempre valorizei muito horário, né? Então, eu acho que sim, tu atender o paciente no horário marcado e no tempo estabelecido é questão de respeito, né?
Então, claro, além do atendimento que dizem humanizado, né? Tu tem que ter esse atendimento de acolher o paciente que chega no RADS, eu digo que é um cliente que ele não quer estar lá. Ninguém quer fazer exame, tá? Então tu já vai porque tu não quer. Né? Então, meu time tem que estar preparado. Olha, ninguém vai vir aqui feliz. Vocês vão trabalhar com gente que vai vir, né, com dor, ansioso. Então, tem que acolher literalmente, de entender, de estender a mão e claro, a gente acaba, né, na medicina, a gente fica sempre fazendo aquilo, a gente se acostuma, né, com aquilo. Não pode se acostumar, porque para aquele paciente, assim como quando eu fui paciente com meu pai, né, é aquele momento, né, por mais que a gente esteja acostumado, aquela pessoa não está acostumada com aquilo ali. Então, por isso que a gente tem que ter sempre muita calma e acolher, né, de realmente com o coração e quase que abraçando o paciente. Sobre a questão de tempo que eu estava falando. Então, é questão de agilidade, porque a saúde tem pressa. Então, eu sempre prezo que na minha clínica os pacientes sejam atendidos no horário. E isso é humanamente impossível. Né? E qual é o principal problema? Porque médico sempre atrasa, né? Assim, né? Tem clássico, o clichê. Né? Qual é o principal problema do atraso? É o paciente, porque ele chega atrasado. E aí chega um paciente atrasado e embola a agenda toda. Claro, e aí? O que eu, como empresa, vamos fazer, né, para resolver esse problema? Então, são pequenas ações que a gente vai fazendo, justamente percorrendo todo esse momento. Agora, iniciando na marcação do exame. Como é que eu vou facilitar para esse paciente para marcar o exame? Então, hoje, eu sou uma que, se eu puder marcar no WhatsApp, obrigado, senhor. Eu também. Eu odeio ligar. Cada vez mais estão ligando para o WhatsApp. Então, a gente já viu um sistema para otimizar o nosso atendimento pelo WhatsApp. Ainda estamos em evolução, porque foi talvez mais rápido do que a gente conseguiu essa demanda pelo WhatsApp. A gente demorou um pouco até achar o caminho certo para conseguir atender. Hoje, já consegue marcar um exame sem falar com ninguém. Né? Nós já temos atendimento automático, que tu já consegue marcar teu exame sem falar com ninguém, que funciona super bem. Né? Isso já está funcionando acho que há uns 2 meses, já tivemos alguns retornos positivos, e é isso, a gente tem que ver o que o paciente quer. Eu, como paciente, eu quero marcar logo. Não é o que eu quero chegar, ser atendido no horário, eu quero que o meu laudo esteja pronto no dia, na hora que responderam que iam estar. Daqui a 48 horas, então daqui a 48 horas eu quero meu laudo pronto. A gente se cobra muito isso lá dentro para isso, né? Para todo o processo ser entregue dentro do prometido para o paciente. Porque eu acho que é isso, a experiência é tu entregar o que tu prometeu. Exato. Né? Então, tu pode prometer mundos e fundos, né? Mas tu tem que entregar. Então, a gente se cobra muito nesse sentido, né? De fazer atender como a gente gostaria de ser atendido e entregar o que a gente prometeu. Né? E assim assim que a gente vai lutando dia após dia. Né? Promete e entrega. Exatamente. E a experiência do paciente tem muito a ver com essa questão da comunicação, né? Sim. Esse acolhimento, ele tá totalmente interligado. Então, e que tem ligação com a cultura também, no sentido de como é o atendimento da tua equipe, né? Lá desde o momento que ela tá marcando, até o momento do atendimento lá na recepção, depois no momento que ela é chamada, que tipo de comunicação, que tipo de palavras são usadas, que tipo de acolhimento é feito, né? Então, tudo isso, a empatia, ela tá sendo colocada em jogo? Não tá? Tem como fazer, tem como desenvolver essas habilidades nas pessoas, porque as pessoas, elas não nascem com isso, muitas pessoas, não é da pessoa. Então tem que olhar para isso, experiência do paciente é tudo isso, e olhando para essa jornada desde o início, pensando em melhorias que muitas vezes são simples, né? E que às vezes a gente acha, nossa, agora eu vou ter que investir milhões aqui por causa disso. Não. E não é, gente, são pequenos ajustes na rota. E treinamento, né? Treinamento, alinhar processo, todo mundo fazer da mesma forma, né? Para ser tudo uniforme. E não adianta, tudo é treinável. Que nem eu disse, eu não nasci para administrar, eu não nasci para fazer gestão. Mas eu estudei e treinei e hoje consigo vender melhor do que eu vendia antigamente. Então, atender é a mesma coisa. Assim, tu não tem empatia, a gente consegue, né, através de treinamento, de conversa, deixar toda a equipe mais alinhada. Perfeito, isso aí. É um eterno repetir. E aí, treinamento, esporte. É tudo igual. Vou dizer, não. Tá tudo. Depois de 1 hora conversando, nós voltamos pro esporte. É tudo igual. De novo, a gente tá, né, dando essa volta. E pra gente finalizar, o último tópico que eu quero falar contigo é sobre marketing, tá? Porque tu já citou a questão do marketing, dessa importância de estar presente, de mostrar, de não é só ser, tem que parecer ser, né? E eu vejo que tu tá sempre presente nas redes sociais, tu tem uma constância muito legal ali, mas a gente sabe que para isso exige uma dedicação, né? Não é simplesmente, agora eu vou postar uma coisa, posta lá qualquer coisa. Não, tu tem estratégia para isso, tu olha para isso. Eu quero que tu conte para nós um pouquinho de como é esse teu planejamento, de como tu te organiza para isso, porque eu vejo que tem muita coisa que é tu mesmo que faz, né? Se não a maioria. Então, assim, do teu, né? Falando das tuas redes sociais, como que é, assim, que tu te organiza?
eu tento fazer o meu Instagram ser de uma forma que eu gostaria de ver. Né? Então, eu não gosto de postagens de coisas que daqui a pouco não tem foto, não tem assim, só frases ou alguma coisa que parece que não foi a pessoa que fez. Né? Então, eu acho que no momento que tu coloca a tua cara, que a pessoa lê uma legenda e tem certeza que foi tu que escreveu, ela se conecta. Né? Ela vê aquilo de verdade. Então, eu acho que a autenticidade é o que falta hoje muito no Instagram. As pessoas querem fazer um modelo, elas querem uma receita para fazer um bolo. Gente, o teu Instagram é para mostrar quem tu é. Né? E quem tu é não tem uma receita. Tu quer inventar um personagem, não vai dar. Né? Ou pagar alguém para fazer uma coisa, não adianta. A autenticidade vem quando a pessoa faz. Então, eu procuro eu mesmo escrever, né, as legendas e tal. Claro, algumas vezes eu pego um apoio de marketing, principalmente depois que eu fui mais para a parte do digital, do produto digital, a gente tem que, né, fazer algumas coisas mais, digamos assim, profissionais. E estratégicas também, né? Também. Mas assim, o que eu sempre gostei, comecei e vi que o pessoal respondia com curtida, com engajamento, era quando eu fazia. Quando eu botava lá, escrevia, eu botava minha foto mais ou menos mesmo, né? Botava texto comprido e as pessoas leem. Né? Isso a minha mentora, a Roberta, que disse, ó, escreve que o pessoal lê. Né? A gente acha, não vou escrever que ninguém lê. Só que eu escrevi e vi que a galera lia. Isso é uma coisa que eu levo pra mim também. Então, ali eu vi que eu gosto de escrever, né? Aos poucos fui melhorando o vídeo, né? E a gente pensa assim, ai meu Deus, não ficou perfeito, grava de novo. Gente, 24 horas e foi embora, sabe? Então, vai. E aí hoje eu vejo os vídeos que eu fiz, sei lá, 2 anos atrás, era horrível. E daqui a 2 anos eu vou olhar os de hoje e vou dizer, nossa, era horrível. É isso, e tá tudo certo. Né? Então, acho que a gente tem que se organizar também pra mais ou menos, sei lá, fazer uma mini agenda, nem sempre eu consigo também postar. E até agora eu tô numa fase que não tô conseguindo postar muito no feed, tento ser presente mais no story, mas não tô conseguindo muito no feed por outras atribuições. Mas é isso, daqui a pouco, assim, segunda-feira eu vou falar sobre gestão, terça-feira eu vou falar sobre esporte, quarta-feira eu vou fazer um Reels sobre radiologia, quinta-feira eu boto um TBT e assim vou indo, né? Nessa quinta não deu, paciência, vamos seguir na sexta. É aquela coisa também, de tu fazer um planejamento, nem sempre vai dar certo, mas de tu ter constância. Né? Isso, e aos poucos vai crescendo, né? De forma orgânica, digamos assim. É isso aí. Né? Mas eu acho que o principal é tu ser tu mesmo. Né? E não ficar naquela coisa da perfeição. Né? O bom tá... o ótimo é inimigo do bom e o bom tá ótimo. Isso aí. Então... E tem muita gente que acaba perdendo muito tempo com essa questão da perfeição. E daí, mas não tá legal assim. Mas isso, mas aquilo. Mas é muito do pensar o que o outro vai pensar. Sim. É muito essa falta de segurança, de si, autoestima baixa, né? Então, tem N questões quando a gente começa a trabalhar isso. E aí, quando começa a entrar na parte dos vídeos também. Mas não vou gravar um vídeo, o que as pessoas vão pensar? Sim. Mas eu não sei falar... Mas é isso, não tá disposta. É treinamento. Treinar. Eu sempre digo, tem que treinar, não vai nascer. Mas já me disseram, né, colegas teus, mas não tem como treinar comunicação. Tem sim. Tu vai indo. Se tem. Sim. Porque é nítido, é muito legal. Eu adoro ver também os meus vídeos de antigamente e hoje, e a gente vai evoluindo a cada dia. Os vídeos que eu fazia ano passado não são os mesmos de agora e ano que vem vai ser diferente. E é isso, é um eterno aprendizado, assim como no esporte. E até ver outras pessoas, né, que eu vou vendo, essa aqui vai bem no vídeo, o que ela faz, será? Mão, postura, né? Eu tô aqui toda tirada na cadeira, né? Mas porque eu tô me sentindo à vontade. É isso que importa. Mas, eu comecei a me ver, né? Ver os meus vídeos e daqui a pouco eu ver aquela pessoa que eu queria parecer. Olha ali, ó, ela já é mais, fala mais devagar, olha de tal forma, gesticula de tal forma, e aí tu vai fazendo, né? E quando tu vê, tu tá desenvolto ali no negócio. Exato. O pessoal começa a dizer, como tu tem jeito disso. Não é que jeito, eu fui fazendo, fui me vendo e fui melhorando. Isso aí, né? isso aí. Não tem mágica. Não tem, e assim, aquela história, não, mas eu não posso fazer igual. Eu tenho uma coisa que eu levo pra mim, não, tu pode copiar, mas é aquela cópia que tu vai levar sempre o teu jeito, entendeu? Tu vai, pega uma pessoa, então, e segue aquela pessoa lá e faz. Ela fez um vídeo que não começou falando, oi, eu sou a Ingrid Bittencourt, e ela falou uma outra frase, beleza, então pega essa frase que ela falou, joga pro teu nicho e faz. Tu não vai estar copiando, não vai ser um plágio, mas tu vai estar te orientando por isso, mas segue um rumo. Porque as pessoas hoje, elas têm muitas opções, né? Então, assim, elas olham uma coisa, daqui a pouco elas olham outra, daqui a pouco elas... mas aí não faz. Aí procrastina e acaba não fazendo. Então, o melhor é seguir uma coisa única e fazer. Faz. Sim. Mas o que importa é que tu faça. E tu vai evoluindo sempre, né? É isso aí. Às vezes vai ficar bom, às vezes vai ficar ruim, segue o baile. Vai. Não vai ter perfeição. Não na vai. vida não tem perfeição, né? E é aquilo, é de tu tá entregando o valor também, de tu tá, né,
falando alguma coisa que presta. Falar só por falar, bobagem, só para hoje tem que postar. Também não adianta. Então, o porquê é comunicar. O que tu quer na rede social? Comunicar, né? Comunicar alguma coisa que presta, alguma coisa de valor. Isso, então, se tu não tem hoje, não tá vindo nada de ideias, ok, amanhã vem. Né? Mas então, estar na rede social só por estar, aí também não faz sentido, né? Não. Tem que ter um objetivo, né? Tem que ter sempre. Nossa, foi uma aula para quem nos assistiu, foi uma aula para mim, adorei te conhecer, adorei saber um pouco mais aí da tua vida, da tua história, dos bastidores da vida real. Foi incrível, eu te agradeço muito por tu ter aceitado, tu tá aqui sabendo que a tua agenda é mega concorrida, é mega cheia, e tu tá aqui hoje com a gente nessa tarde, falando, conversando sobre isso. Obrigada, eu agradeço do fundo do meu coração por tu estar aqui hoje com a gente e ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente tem que ir, né? Que é justamente é o momento que a gente tem de expor, né? O que a gente tem de bom, que a gente pode ajudar outras pessoas, né? Então, assim como eu gosto de ouvir muito, o que eu puder colaborar com o próximo, eu vou estar espalhando ali as minhas ideias, né? E servindo de exemplo, de inspiração, enfim, né? Se alguém puder mudar alguma coisa na vida para melhor, depois de ter me ouvido, já ganhei o dia. Já tá valendo. Então, é para isso que a gente tenta comunicar, né? Exatamente. Que incrível. Nossa, foi demais mesmo. Obrigada. Obrigada pra ti que esteve conosco até agora. Eu tenho certeza que tu aprendeu muito nesse episódio. E tu já sabe, né? A gente tá no YouTube, @981, estamos no Spotify, 981cast Negócios em Saúde. Os cortes, as melhores partes e cortes dos nossos episódios estão no nosso TikTok, @981, no nosso Instagram também, já aproveita para seguir lá, @981. E é isso, eu agradeço então, te espero no próximo episódio. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Até mais!